Olá, gente, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Faltando aqui 9 minutinhos aqui para as 16 horas em alguns estados, mas aqui em Manaus para as 15 horas da tarde. Mais um sábado nós estamos aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, de uma forma bem ampla, de uma forma bem visível, de uma forma bem aberta. E sobre o tema eu coloquei: por que o jovem deve estudar? Por que o jovem deve estudar? É uma pergunta e há uma interrogação. E sobre esse tema eu quero dar um título para esse tema, que está escrito a segunda carta de Paulo, segunda Tessalonicenses, no capítulo 3 e no versículo 8 apenas, versículo 8, diz assim: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, ou a nenhum dos nossos irmãos, como fala algumas tradições. Porque o jovem cristão hoje deve estudar. O apóstolo Paulo, esse homem entendido e estudado nas escritas, conhecedor da lei, o apóstolo Paulo, ele nasce ali em Tácio, Tácio da Sicília, na Ásia Menor. Seus pais eram comerciantes e tinham uma condição mais avantajada. Não era melhor que os outros, mas tinha uma condição melhor. Então Paulo, ele estuda a língua grega, porque a língua grega dominava aquela região. E como seus pais eram comerciantes, Paulo estudou para que possivelmente, além de ter uma profissão, pudesse ensinar, ajudar os seus pais e também ter uma profissão. Após ele dominar a língua grega ali, Paulo, ele é mandado para Jerusalém. Sua família lhe manda para Jerusalém, e ali aos pés do filósofo Gamaliel, ele vem estudar. Estudar o quê? As leis judaicas, para ter um conhecimento na área. É por isso que nessa mesma escola, onde Gamaliel é professor, Paulo, ele se torna doutor da lei e também rabino, também se torna fariseu, por causa da escola. Paulo, ele era estudado também nos conhecimentos da Torá. Ele tinha o conhecimento na Halaká, aí que estudava as tradições dos anciões, na Hagadá, que estudava as escrituras, as interpretação da lei, e também estudava em Midrash, em Jerusalém, a qual Gamaliel, o filósofo, era professor. Então Paulo teve essas vantagens, e no meio desses estudos, todos os estudantes da Halaká, da Hagadá, também da Torá e da Midrash, eles ali obtinham uma profissão durante esses estudos. A profissão que Paulo tinha era fazedor de tenda. Mas Paulo talvez não precisaria, segundo a cultura, além de ter duas cidadanias, a grega e a romana. A grega, por causa do seu avô, nasceu numa família que tinha a cidadania romana. Paulo era romano. Prova disso, quando ele é preso, que o soldado vem lhe chicotear, ele disse: eu sou cidadão romano, não é lícito chicotear um cidadão romano. Mas o soldado disse assim: tu és cidadão romano? Eu paguei muito caro por essa cidadania, dizia o soldado a Paulo. Mas ele disse: eu sou por nascimento, por causa da sua família. Também, a cidadania grega aí, por causa do seu nascimento em Tácio, Tácio ali da Sicília, na Ásia Menor, alguns quilômetros do mar Mediterrâneo. Então Paulo, ele era estudado. É por isso que Paulo, ele tem algumas vantagens, jovem, sobre muitos dos outros apóstolos. Ele tem algumas vantagens. Por quê? Porque Paulo, nas suas viagens missionárias, ele foi mais longe, ele alcançou mais longe do que outros. Nós possamos observar que Pedro, a palavra diz que ele era inculto, ele é meio inculto assim, nos estudos. Mas Paulo, ele alcançou muito mais longe do que os apóstolos, porque Paulo tinha estudo.
Paulo falava em idiomas. E assim, pelo conhecimento e cidadania, ele tem ido bem longe. Fazendo uma comparação para os jovens cristãos hoje, seja a tua denominação qual for, eu estou pregando aqui abertamente e quero falar de uma forma universal. Eu quero ministrar esta palavra para você, seja a sua fé, seja a sua crença, ou a processão da defesa da sua fé, ou seja, a placa ao seu ministério da sua instituição. Como eu sempre digo, instituição porque lá onde você congrega tem CNPJ, obedece às regras aí do Estado, né? Então nós somos a igreja, quando o Atos dos Apóstolos fala, e a igreja locomotiva, a igreja que anda. Então por que trazendo hoje para os nossos dias, não são todos, mas hoje o jovem ele se debruça talvez pelo ensinamento da sua crença, ensinamento da sua liderança, o ensinamento aí dos seus pastores. Talvez ele se debruça em cima das escrituras sagradas e talvez esquece o momento que tem que buscar os estudos. Por que eu tenho que buscar os estudos? Paulo ele deixa bem claro que ele, na comida, na alimentação, no trato, no vestir, eles não pesaram aos seus irmãos. Paulo era fazedor de tenda, ele fazia tenda para se manter, para manter ali as suas viagens e o seu deslocamento aonde ele fazia as suas missões. Trazendo para o dia de hoje, meu jovem, você que é jovem, porque há um amplo aí de 40%, não querendo generalizar, mas tem aí uma classe de 40% de jovens hoje cristãos, dependendo da sua denominação, ou a religião, ou a crença onde você está, ou congrega, que às vezes não quer estudar, e se debruça de algumas passagens, viver da fé, viver da obra. Não queira viver da fé, não queira viver da obra. Eu entendo que viver da fé é você trabalhar, é você ser fiel ao seu patrão, é ser fiel lá na empresa, é ser fiel onde você está contratado, é ser fiel de onde você tira o seu salário através do seu suor. Isso é viver da fé. Então, nós temos que estudar. Tem jovem hoje que está... eu quero que você entenda a minha crítica, aqui o meu senso crítico, mas questão, não 24 horas, porque isso é impossível, isso não é uma verdade, mas que tira o seu maior tempo para estar dentro de uma igreja, de uma religião. Você já prestou atenção que vai chegar um dia que você vai ter que alimentar a tua esposa e os teus filhos, jovem? Você vai alimentar como? Até quando você vai ficar olhando os teus amigos lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, na rede social, lá no WhatsApp, o seu amigo, que é o seu vizinho na frente de trás, ou que você conhece, você faz parte do seu ciclo de amizade? Jovem cristão, jovem que está aí na oração, que está todos os domingos na escola dominical, no cultos à noite, que está na vigília, que sobe o monte, que está na cruzada, que está na campanha, que está na programação, que está em todos os movimentos espirituais. Você já parou para pensar que vai chegar o dia que você vai casar, e como é que você vai alimentar a sua esposa? Ah, se viver da fé, não queira viver da fé, não queira viver da obra, é árdua. Nós temos que estudar, nós temos que buscar uma profissão. Eu quero entrar em uma área, o juiz do seu município, o promotor do seu município, o professor do seu município, o diretor da escola, o advogado e o empresário são ímpios. E nós que somos de uma classe que processamos uma fé e servimos a um Deus tão poderoso, e estamos perdendo esses lugares e precisões. E depois queremos, no nosso senso comum, se esse for o caso, usar a nossa ignorância e querer criticar esses homens. E nós estamos perdendo esse espaço, porque nós não estudamos, nós focamos tanto na crença. Não estou dizendo que é errado congregar. O nosso próprio Jesus estudou. O nosso Jesus era carpinteiro e trabalhou duro para pagar os seus estudos. Jesus também era formado nas escritas e nas leis judaicas. Vocês sabiam? Você já se perguntou
notou porque Jesus, ele some com os 12 anos de idade e aparece com os 30 anos? Ele é chamado de Rabi, Rabi Halaká, escola onde se formam as tradições dos anciões. É por isso que tem uma passagem que Jesus diz, vocês não cumprem nem as tradições dos anciões. Ele é chamado de mestre, a Torá também, todos que formam. Ele também tem as suas formações das midrashas lá em Gamaliel. Jesus era estudado e ele estudou para deixar exemplo para nós jovens. Os jovens hoje não querem estudar. Como tu vai alimentar o teu filho? Ah, dá graça a esse Deus, olha, queira depender da cesta básica da fé. Da fé eu quero dizer, para não falar da instituição, movido pela igreja a qual os congrego lá dentro. Não queira. Vamos estudar. Um papa, olha, um padre da igreja católica, pensa numa coisa extraordinária, um papa da igreja católica, para ele ser padre, você sabia que ele tem que fazer 4 anos de graduação de filosofia no ensino superior? Depois ele tem que fazer 4 anos de ciências teológicas, aí já vai 8 anos. Ele tem que ter 1 ano de conhecimento no papado. Ele tem que ter mais ou menos aí 3 anos de seminário. No mínimo o padre estuda 12 anos para fazer a obra de Deus e para conduzir o povo, os seus liderados, para que possa fazer algo mais sucinta. Tudo bem, cada caso é um caso, mas eu estou falando com os jovens cristãos nesse dia. Você jovem que não quer estudar, você que está aí, que carrega uma Bíblia 24 horas, 24 horas não, é impossível, mas que você que tira o maior tempo aí, carregando uma Bíblia, está na oração, está ali, você tem que estudar. Você já parou para pensar uma coisa? O talão de energia da casa da tua mãe, o talão de água, a comida que todos os dias você almoça e janta, você já perguntou para os seus pais, aquele que mantém a despesa dentro da sua casa, de onde é que vem? É do suor. E se seus pais têm um estudo melhor, que eu sei que tem jovem de uma classe melhor que está me assistindo, você vê que fica mais fácil. Mas todos os dias o seu pai e a sua mãe, ou aquele que mantém as despesas dentro do seu lar, ele tem que sair e acordar cedo para ir trabalhar. Todos os dias eu acordo aqui em Manaus, 5 horas da manhã. O meu parceiro Wilson acorda no mesmo horário, o Darlon também, e nós só chegamos 11 horas, 11h30 da noite, para a gente manter a despesa, manter as nossas escolas, as demandas. Mas tu já pensou se nós chegarmos daqui? Não, nós vamos viver da fé, Senhor, vamos esperar. Pensa numa coisa que nunca aconteceu, nunca vai acontecer, é Jesus vir pagar a tua água, a tua luz, pagar a tua despesa, fazer a tua compra. Ah, mas Deus sempre me abençoou. Amém, mas você precisou trabalhar. Jesus disse lá em Gênesis, porque o princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, então ele estava lá e ele disse, do suor, Adão, tu vai te alimentar, e do teu trabalho tu vai criar tua família. É que o jovem hoje não quer estudar, alguns, eu estou falando e volto a dizer que é 40% da classe dos jovens religiosos, cristãos, que processam a fé, não quer estudar, se debruçam sobre as escrituras e se debruçam sobre a obra e os deveres da instituição onde frequentam ou congregam e não quer estudar. E o ímpio está aí pegando os melhores lugares. E nós reclamamos do nosso representante político, reclamamos daqueles que não estão na frente do poder, que estão lesando a sociedade de alguma forma injusta. Mas Jesus disse, quando o injusto domina, quando o injusto está lá no lugar, o povo padece. Quando o injusto, mas quando o justo está lá, o povo se alegra. Mas como é que eu vou alcançar a presidência? Como é que eu vou alcançar a promotoria, o juizado do meu fórum, para fazer alguma coisa justa, se eu não quero estudar? E deixa eu dizer uma coisa, estudo não vai cair do céu. Você pode ser cheio do poder, jovem. Você pode ser cheio da unção. Você pode fazer muitos e muitos milagres. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a realidade aqui, meu amigo, na terra é outra. Você vai ter que tirar de alguma coisa a alimentação e pagar os seus compromissos. E da onde é que vem? Do nosso trabalho. Ah, mas Deus abre a porta. Sim, Ele abre a porta. Mas para essa porta se abrir, Ele não vai te colocar no melhor lugar dentro daquela empresa, daquele lugar. É porque você não tem
estudo. E não adianta forçar a barra, não adianta orar a Deus, não adianta não. Para pegar aquele cargo lá no concurso, você tem que estudar. E os concursos, para ser efetivo hoje, tá as moderação. Os cargos mais embaixo do ensino médio são os cargos que os salários são mais baixos. Mas você já prestou atenção? Superior, especialização, mestrado e doutorado? Olha, o mestrado ganha de 4 mil a 7 mil reais. Um doutorado vai para 10 mil reais, que é o pesquisador. Mas quem está lá embaixo, o incouto, o indouto, consegue um emprego, mas no salário é aqui embaixo. Paulo estudou. Paulo buscou a sua profissão e trabalhava também. Perdoa o jovem Edson pelo que eu vou falar. Nós estamos sendo muito hipócritas. Por que hipócritas? Porque nós reclamamos tanto do ímpio, mas o ímpio está aí estudando. Está lá buscando. E vai liderar aqueles que são o povo de Deus. Não, você pode, eu posso. Vamos estudar, jovem, vamos buscar. Edson, a minha mãe não tem condição. Eu conheço um jovem que a mãe dele chegou para ele e disse assim: meu filho, eu queria tanto que tu tivesse um ensino superior, mas eu não tenho condição, meu filho. A tua mãe é pobre, você vê a realidade dentro de casa. Isso é verídico, e daqui a um dia eu vou provar quem é esse jovem. Sabe o que esse jovem falou para sua mãe? Ele disse assim: mamãe, a senhora não pode pagar um estudo para mim, mas esse é o seu sonho. E a mãe dele disse: é o meu sonho, meu filho, eu vou atrás do seu sonho. Deus é fiel, já orei e vou atrás do seu sonho, eu vou realizar o seu sonho. Que coisa linda! Isso foi um jovem cristão. As universidades estão aí, mas eu não tenho condição. O teu Deus é mais, o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso. Ele quer ver se tu tem determinação de estudar, jovem. Não estou aqui contra a crença, contra nada. 80% das nossas instituições religiosas, eles não incentivam o jovem a estudar. Mas a cobrança é grande que você esteja lá, certo? Tudo bem, vai de cada doutrina, vai de cada ético, de cada clero religioso. Mas, jovem, você que tem que se despertar. É você, jovem, que tem que buscar os estudos. É você que tem que correr atrás. Dá esse orgulho para tua mãe. Dá esse orgulho para o teu pai. Mostra para a tua comunidade, para o teu município. Não que você é melhor, mas que você pôde, que você alcançou, que é capaz. Ainda mais sendo um jovem cristão. A gente prega sobre o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo era estudado, meu filho. É por isso que ele alcança muito mais patamares do que os outros discípulos. Ele tinha acesso, por causa do seu conhecimento. Lembra quando Paulo chega em Atenas? Ele fala a altura dos filósofos, que coisa bonita. Falou a altura dos filósofos gregos em Atenas. Ele tinha conhecimento onde ele chegava. É isso que eu quero. Esta é a mensagem desse sábado aqui do Jovem Edson. Jovem, estuda! Não fica com raiva não. Mas não é o tempo de Deus. Qual é o tempo de Deus para você estudar? Deus não confirmou, Ele nunca vai confirmar, a não ser uma área específica. Ele já mandou, Ele já ordenou. As escolas estão aí, a nossa cultura é diferente daquela outra. O mercado de trabalho brasileiro, em pleno século XXI, eles só querem os melhores. E olha a fala aqui desse jovem: daqui para 2025 o ensino superior não vale mais de nada. Valia o segundo grau aqui embaixo. Viu como as leis estão mudando agora? Então, jovem cristão, eu e você, nós podemos, vamos estudar. O que é lindo é entrar dentro de uma instituição e ver lá um jovem líder, um jovem que estudou, que buscou, que batalhou, que conquistou. E ele está lá, e ele não precisa viver da fé da igreja, é o contrário, ele já ajuda. A igreja, quando eu falo, se trata de mim, eu que contribuo, entendeu? Aí ele vai agora e ajuda a igreja na sua instituição. É tão lindo ver um jovem estudado, é tão bonito, e por cima crente, processa uma fé. Crente é quem crê, né? Processa uma fé, mas por cima é servo. Aí saia, se não der dentro do seu município, do seu estado, saia. Eu conheço uma moça que se formou em direito, se formou, passou na prova, hoje ela é promotora. E ela disse: Edson, e ela é cristã.
da Igreja Batista. E ela me disse: Edson, hoje eu tenho um salário de 16 mil reais. Uau! Mas eu já fritei casca de banana. Eu orava, meu Deus, esse Deus me dá força. É, jovem, isso é evangelho. Isso é fé. É isso, é a palavra nesse sábado. Estuda. Agora, Deus não confirmou. E tem uma área dentro da nossa instituição que o líder, algum líder realmente atrapalha aquele que está na frente. Eu estou falando aquele que está na frente. Por isso que eu uso a palavra líder, né, que é muito usado hoje em dia no linguajar. Mas aquele que está na tua frente, às vezes, fala que não é o tempo de Deus, que tu tem que vigiar aquela coisa. Amado, para com isso, isso é ignorância, isso é senso comum. Você tem que estudar. Ajuda o teu pai que não tem estudo, ajuda a tua mãe, dá esse orgulho para eles. E ainda, crente, mas saia para a universidade, saia para as faculdades, vai buscar a tua profissão, o teu sonho. Ei, sonhos, só sonhado não é sonho não. Vamos correr atrás, vamos concretizar esse sonho aí. E para concretizar, quer muito trabalho, requer muito esforço. Às vezes sofre longe da família, mas você vai ter um júbilo. Você vai ver lá na frente que valeu a pena. Que valeu a pena você correr atrás. Aí tem esse negócio meio da igreja, não é tempo, não é isso. Olha, para finalizar, todo trabalho é digno. Mas eu falo para a mulher que eu vou casar com ela, no outro mês eu digo assim: eu não quero ser um obreiro de carregar na garupa de uma bicicleta. Não é uma palavra preconceituosa, é uma coisa minha. As escolas estão aí. Eu digo: amor, eu não quero te carregar, ser um obreiro, ir para a instituição, adorar a Deus, e te carregar na garupa de uma bicicleta, carregar os meus filhos. E ficar depender, é tão ruim, amado, a gente depender dos outros. É bom tu depender dos outros, mas ter uma posição. Isso facilita mais. Não vem com essa não que Deus, é assim que Deus der. Que Deus, nem Jesus, nem a palavra diz isso. Corra atrás, estuda, jovem, tá bom? E alcance. Olha, ontem mesmo eu publiquei em 4 jovens que se formaram, outros que entraram na academia. Cara, eu me jubilei com amigos que eu olhei na adolescência, que agora se formaram, uns em doutores, outros em direito, outros em psicólogos, outros em filósofos, outros na área da medicina, outros professores. Cara, show de bola! Eu já tenho a minha formação, mas estou buscando mais. Então, jovem, é isso. Estuda, lá na frente o teu filho, a tua filha, a tua esposa pedir: pai, me dá algo e você ser um cristão. Que coisa linda! Aí você na hora não dá, mas no outro dia você tem condição para dar para o seu filho. Isso é lindo, isso é evangelho, isso glorifica a Deus. Vamos lá, não vamos nada contra o Zip, mas não vamos deixar só o Zip tomar o lugar não. Você pode ser o próximo promotor da tua cidade, você pode ser o próximo juiz da tua cidade, da tua capital, o próximo advogado, o próximo diretor da escola, você pode ser o próximo empresário deste lugar. Amém? Mas para isso, é muito bom isso aqui. É a nossa vida. Mas vamos estudar, tá bom? Até o próximo sábado. No próximo sábado eu vou trazer uma palavra. Vamos ver se eu trago uma palavra na área adolescente, para os adolescentes. Hoje eu estou falando com a classe jovem, mas serve para quem quiser. Estudar nunca é tarde, não depende de idade nenhuma. Vai para frente, quem quiser. Eu acho que eu vou trazer para adolescente, não sei, mas se não trazer para adolescente, eu vou trazer para a área das irmãs do ciclo de oração. Uma coisa bem legal, bem sutil e bem gostosa. Amém? Até a próxima e Deus abençoe a todos e obrigado por todos.